Hoje nós estamos aqui na Altimob recebendo o Carlos Suguri, que é CEO da Cerca Construtora, para falar um pouco mais sobre a história da construtora e principalmente também sobre o seu novo empreendimento, o Verdô, ali no setor Bueno, na esquina da T9 com a T28. Carlos, prazer te receber aqui na Altimob. O prazer é meu, Felipe. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando contigo, com seus espectadores, sobre um pouco da história da Cerca e principalmente o nosso novo lançamento. Vamos começar falando então sobre o Verdô. Já dei o spoiler aqui da localização, né? T28 com a T9, vocês conseguiram uma cabeça de quadra ali. A gente conseguiu um terreno de 5 lotes, né? Realmente numa posição muito privilegiada do setor Bueno. Não é fácil, né? Conseguir uma área desse tamanho, tão bem localizada, totalizando aí quase 3.600 metros de área para um empreendimento de uma única torre. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado. Quais os benefícios de você ter uma área de 3.600 metros e fazer uma torre só? Felipe, sim, tudo, como se diz, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, área facilita tudo. A gente consegue vagas melhores, nós conseguimos uma área de lazer irreplicável, nós conseguimos uma liberdade de planta total para o arquiteto. Então, isso dá liberdade de criação, né? Dá conforto de uso, dá liberdade de criação, nós temos recuos maiores para os vizinhos, tudo muda, né? Terreno, quanto maior a área, maior a liberdade, maior o benefício para o futuro morador. Teriam muitas incorporadoras que com uma área desse tamanho fariam 2 torres tranquilamente, né? Com certeza. Em Goiânia nós temos assim, incontáveis prédios hoje modernos, em terrenos de 1.500 metros no Bueno, né? A maioria dos lotes do Bueno tem 750 metros. Então, com 2 lotes, uma frente de 30 com 50 de fundo, dá uma torre. Então, nós estamos falando de 3.600 metros. Então, muitas incorporadoras, com folga, fariam 2 torres num terreno desse tamanho. E além dessa questão da área, o que você pontua como os principais diferenciais do Verdô? Olha, o Verdô ele foi pensado para uma família que busca um upgrade, né? Eu até falei disso no meeting, né? Quem esteve presente fiz até uma brincadeira. Normalmente as pessoas falam de mercado, né? E eu acho que com essa série de meetings, informações, eu acho que muitos estão cansados de saber que Goiânia é o 3º maior mercado do Brasil. Eu quis me aproximar e fiz uma brincadeira. Falei, olha, o Verdô foi feito para quem quer fazer aquele upgrade do 100, 120, mas acha que o de 200 e 220 está muito longe. Então, ele tem 179 metros e tem 3 vagas para todas as unidades. Ele permite 4 quartos, né? E tem tudo aquilo que a pessoa busca hoje. Fala, olha, um upgrade possível, que eu estou ali no 100, 120 para o 180, permite os 4 quartos, que na verdade, em muitos casos, a pessoa quer um home office, ou quer uma sala íntima, uma brinquedoteca. Ele tem escaninho grande para todas as unidades. O menor escaninho do prédio tem 3,5 metros de área, e tem 3 boas vagas para todos, né? Sendo que a maioria com 3 vagas individuais. Então, foi pensado para esse público que já mora bem, mas não está 100% satisfeito e quer fazer um upgrade racional, né? Como é a nossa empresa. Então, um upgrade em que a pessoa consegue chegar lá dentro da realidade dela e no futuro ainda vai ter um custo de vida compatível, já que a gente está falando de 4 por andar. Ou seja, não vai ter aquele condomínio tão caro, né? Não vai ter aquele PTU tão caro e vai morar super bem localizado, com uma belíssima área de lazer, num apartamento que vai atender bem melhor a sua família. É mais um benefício da área também, então, né? O fato de ter 3.600 metros possibilitou ter 4 por andar numa torre, né? Sim. Porque a gente percebe essa metragem em prédios que tem 2 por andar, às vezes 1 por andar, e aí onera muito o valor do condomínio, né? Como você citou. Exatamente. Ele tem o Verdô terá 144 unidades, né? Não são tantas unidades assim para um terreno desse tamanho e, ao mesmo tempo, vai viabilizar um condomínio mais racional, né? Com uma área de lazer grande, mas também muito pensada para reduzir o valor do condomínio. Então, nós, lá na Cerca, temos uma preocupação muito grande com a operação do prédio,
né? Nós pensamos sempre que o nosso cliente tem que gostar de morar naquele prédio, porque a empresa que quer durar tem que pensar dessa forma. Nós temos um pensamento de longo prazo muito forte. Isso significa que tem o paisagismo, verdor. Tem um belo paisagismo, mas um paisagismo com irrigação automática para ter fácil manutenção, com plantas que ótima durabilidade, com automação da iluminação e ar-condicionado da área comum para facilitar a operação e reduzir o custo do condomínio. Então, tudo pensado para que tenha um condomínio que funcione bem, né? Que o dia a dia seja agradável para quem for morar lá. Uma informação que a gente até divulgou na Ultimob, que eu acho que é bem interessante, apesar de ter uma única metragem, 179 metros quadrados, vocês conseguiram disponibilizar 12 opções diferentes de plantas dentro dessa metragem, é isso mesmo? É isso. Mais uma vez, terreno grande. O terreno grande dá uma liberdade muito grande de projeto. Uma premissa desse projeto foi ter uma planta muito flexível. Então eu até falo, quero a melhor planta de 180 metros do mercado. E acredito que a gente conseguiu isso. Uma planta que permite 3 suítes, permite 4 quartos, permite esse ambiente que seja um ambiente flexível, que pode ser um home office, permite cozinha fechada, permite cozinha aberta, tem varanda com churrasqueira carvão, que essa varanda pode ser integrada ou ela pode ser separada, e todas as combinações disso que eu falei. Então, totalizando aí essas 12 opções, e digo mais, podem ser mais, porque depois que eu divulguei isso, nós encontramos uma solução que aumenta o closet do casal, então seria uma 13ª opção, né? É uma planta realmente muito flexível. Em relação ao lazer, você falou que é um lazer irreplicável, mas o que o morador do Verdor vai encontrar ali no dia a dia que a Cerca vai entregar nesse empreendimento? Olha, o que eu considero de muito legal? Nós temos um amplo salão de festas no térreo. Esse é o primeiro diferencial. É um salão de festas pensado para funcionar do jeito que as festas funcionam hoje. Então, ele tem uma ampla copa para atender o buffet. Ele tem banheiros para os funcionários do buffet. Ele tem um depósito para permitir a logística de 2 festas subsequentes. Ele tem uma área em pé direito duplo flexível que pode abrigar brinquedos para uma festa infantil, um altar para um noivado. Ele tem o espaço DML, ele é conectado ao salão de festas para facilitar a operação de limpeza pós-festa. Então, ele tem um ambiente totalmente pensado para atender diversos tipos de festa e do jeito que é necessário hoje. Festas desse tamanho sempre tem um buffet. Festas desse tamanho sempre precisam de uma limpeza muito bem feita depois. Então, festas desse tamanho é comum o aluguel de móveis complementares, então tem um espaço para guardar isso depois da festa. Então, tudo pensado para funcionar num condomínio, que então viabiliza que esse espaço seja utilizado na sexta, no sábado e no domingo. Realmente, nem todo mundo tem esse cuidado, né? Particularmente, eu não lembro de alguém que tenha pensado em banheiro para quem está trabalhando no evento, um depósito para poder guardar as coisas. Realmente são pontos diferentes. O que mais que tem no lazer? Eu até falo, viu, Felipe? Às vezes, a gente vê coisas que ficam boas na hora de mostrar no folder, mas às vezes não tão legais na hora de usar, né? E a nossa preocupação é muito grande para que o cliente fique satisfeito quando estiver morando lá. Isso eu falei só no térreo. Depois nós temos todo um lazer de um terreno desse tamanho. Então, nós temos 2 espaços gourmet com piscina privativa. Aqueles espaços gourmet que a pessoa simula a área de lazer de uma mansão, né? Os 2 espaços gourmets, cada um tem 150 metros de área. Então, são maiores do que muitos salões de festas por aí. Então, são 2 espaços gourmet com essa área, né? Sendo 80 metros cobertos, 70 descobertos. A pessoa tem aquele acesso àquela churrasqueira. Cada espaço gourmet tem 2 banheiros, copa, exclusivos para aquele espaço, para que ele não interfira na vida do condomínio. Então ele usa aquilo e não atrapalha os demais.
Nós temos quadra de beach tênis com tamanho oficial, nós temos uma quadra com grama sintética para as crianças, nós temos sala de jogos para adolescentes, brinquedoteca para crianças, nós temos piscina infantil grande, piscina adulto grande, nós temos uma raia de 25 metros, nós temos um spa, tem muita coisa, né? São 5 piscinas, né? São 5 piscinas ao todo, é um espaço muito grande. Nós temos uma ampla academia, muito grande mesmo, academia com vista, tudo tem vista para o verde, né? Então a academia com vista para o verde, vamos falar, tudo que tem direito. É um lazer realmente muito grande. E é um prédio bem familiar, né? Tudo isso feito pensado na família, tanto para crianças, para adultos, para idosos, né? Com certeza. A Cerca é uma empresa, eu sempre falo para diversas pessoas, é uma empresa bem tradicional. Empresa familiar, bastante tradicional. E esse tradicionalismo, ele vai inclusive nos produtos, né? É um prédio bem familiar, né? Então que todos os apartamentos têm aí a mesma metragem, ou seja, não vai ter ali convívio. Eu não gosto particularmente de prédios que têm 1, 2, 3 quartos. Acho que misturam pessoas que têm perfis muito distintos, né? Então lá é um prédio claramente familiar, tem itens de lazer para todas as idades, né? E que acredito que vai ter uma certa homogeneidade, né, de moradores em decorrência disso. Sem dúvida. Falando um pouco mais sobre a Cerca sempre construiu sozinha os empreendimentos dela? Eu também gosto de falar nisso, viu, Felipe? A Cerca é uma empresa bastante particular nesse aspecto, né? Quando eu vou falar da história da Cerca, é uma empresa que, se não for a única, é uma das únicas que nasceu incorporadora em 1981. Então, há 44 anos, ela nasceu incorporadora. E ela nunca dividiu um empreendimento. Então, nós já entregamos 28 empreendimentos em Goiânia, todos 100% da Cerca, né? E nós nascemos fazendo isso. Muitas empresas nasceram como empreiteiras e acabaram se tornando incorporadoras, né? Não quer dizer só que isso é uma particularidade, né? A Cerca, ela nasceu incorporadora, sempre foi incorporadora e sempre fez todos os prédios sozinha, sem dividir nenhum. Isso faz parte de uma crença que nós temos de tentar simplificar esse negócio que já é tão complexo, né? Negócio que já tem tantas dificuldades, né? Um ciclo tão longo. Então, nós tentamos simplificar esse negócio ao máximo. Então, essa é uma das nossas estratégias para que a gente consiga focar no nosso produto, focar no nosso projeto e conseguir entregar um produto de excelência para o nosso cliente. Sem dúvida. E a Cerca também sempre começa a obra antes do lançamento. Eu acho isso curioso. Por exemplo, eu passava ali na frente da área do Verdô, antes de vocês fazerem meeting e tudo mais, eu já via a obra acontecendo ali. No Island foi a mesma coisa. É uma característica da Cerca e por que vocês fazem isso? Eu acredito sim, assim, muitos amigos meus brincam comigo por conta disso, né? Falam, mas por que vocês fazem isso? Mais uma vez, a Cerca, por nós não termos sociedade nos empreendimentos, nós podemos pensar a empresa como um todo. O que isso significa? Nós pensamos que nossa máquina da nossa construtora, ela tem um custo de ociosidade relevante. Então, um dos motivos é que a gente não pode deixar a máquina parar. Então, nós sempre estamos com ela em operação, em funcionamento. Então, se a gente já termina um prédio, nós já começamos outro e assim por diante, né? Então, nossa máquina, nós sempre estamos tentando extrair o máximo dela. E em segundo lugar, é que com isso a gente consegue reduzir uma grande variável de prazo de um empreendimento, né? Infelizmente, em Goiânia, nós estamos observando obras em atraso, né? Então, nós não queremos ser uma empresa dessa. Então, fazendo a fundação, a gente consegue eliminar uma grande variável e ter mais domínio do prazo. E com isso, ter mais garantia que nós vamos entregar um prédio bem feito
no prazo prometido para o nosso cliente. Quais são os prejuízos hoje de se atrasar uma obra? Assim, prejuízo eu acho que é muito grande, em primeiro lugar, pela expectativa do cliente, né, Felipe? O cliente sonha com aquilo, né? A maioria dos clientes compra um único imóvel na vida, então essa frustração é muito grande. Eu sempre falo, a satisfação ou a insatisfação depende da expectativa. A empresa gera uma expectativa de prazo para o cliente. Então, não atender aquela expectativa gera uma grande frustração, né? Então, esse é o primeiro motivo. E tem um motivo também do próprio negócio, né? Existe uma série de consequências hoje muito ruins em termos de negócio, caso exista um atraso além dos 180 dias, né? Sim. Tem até a questão do distrato que você estava conversando aqui, a gente estava falando antes da gravação, a lei do distrato também influencia consideravelmente nessa questão. Mas se você vencer o prazo ali de 180 dias que você tem de carência, a lei do distrato já interpreta esse empreendimento de uma forma totalmente diferente também. Eu acho que a lei do distrato, ela deixou as regras mais claras, né? Muitas pessoas falam que a lei não é perfeita. De fato, acho que nenhuma lei é, mas ela tem a virtude de ter deixado a regra do jogo mais clara. E, especialmente com relação ao prazo, ela deixou a regra bem clara, né? Existe consequências claras para a incorporadora caso exista o atraso além dos 180 dias daquele prazo prometido. Se puder evitar o atraso, evitem, porque realmente é complexo. Outra questão que também gera curiosidade, já até ouvi alguns corretores falando sobre isso, eu te perguntei, você me esclareceu, acho que faz sentido a gente esclarecer para o público como um todo. A Cerca constrói com recurso próprio? Olha, a Cerca constrói majoritariamente com recurso próprio, né? Mas tem muitas pessoas que pensam, vocês não fazem financiamento bancário? Sim, nós fazemos. O que nos diferencia talvez seja o grau de utilização desse financiamento, né? Até nós tivemos a oportunidade de conversar isso outro dia. Eu acredito que a utilização do financiamento para construção, ele tem uma série de vantagens, né? Uma delas é oportunizar o cliente o financiamento antes da obra ficar pronta. Isso é muito bom. A Cerca, mais uma vez, por seu tradicionalismo, a gente opera só com a Caixa, né? Então, hoje a Caixa é o principal banco que financia 70% do mercado. Então, nós entendemos que o cliente prefere financiar na Caixa. Então, nós financiamos nossas obras na Caixa. Se a taxa é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, eu já falei isso para outros colegas, para mim isso é marginal. O que interessa é a preferência do cliente. Foco no cliente. Se o cliente prefere a Caixa, eu prefiro financiar a obra na Caixa. E oportunizar o cliente de financiar antes da obra ficar pronto traz uma série de vantagens, né? O prédio fica pronto com o apartamento já resolvido. Então, prédio pronto, chave na mão, já não tem mais nada para ser resolvido. Caso contrário, ele teria que esperar o habite averbado, iniciar o processo em outro banco. E essa diferença de prazo, por vezes, são 6 meses, né? Então, eu acho que a eficiência do negócio, tanto para a empresa quanto principalmente para o cliente, ela aumenta muito, torna a experiência muito mais fluida quando há o financiamento bancário e especialmente quando ele existe na Caixa. Sim. E o que diferencia a Cerca das demais construtoras? Qual que é a principal marca da Cerca? Assim, que quando você vê um empreendimento ou vê um lançamento como o Verdô, as pessoas olham e falam, isso aqui é da Cerca. Olha, Felipe, nós temos uma cultura muito forte, né? Eu defendo ela todos os dias na empresa. Nós queremos entregar um excepcional custo-benefício para o nosso cliente, né? Nós somos uma empresa de origem, uma empresa familiar, de origem, nós temos nossos, vamos dizer, ancestrais japoneses, né? Então, nós temos uma cultura muito forte e eu brinco muito com o pessoal
que nós fazemos o Corolla, né? Então a gente foca em entregar um excepcional custo-benefício de um produto muito bem feito e que vai dar pouco problema. Então, para mim, é motivo de muito orgulho eu ver um prédio da Cerca, nossa marca aqui é um prédio muito bem feito, com muita engenharia. Muita engenharia. Nós temos um corpo técnico muito competente. Então, um prédio muito bem pensado em todos os detalhes, um extremo cuidado de execução. Então, a pessoa pode ter certeza que comprar um apartamento da Cerca, ele está comprando um produto de alta qualidade, muito bem feito e que tem muita engenharia agregada. Esse, eu acho que é o nosso grande diferencial. E a gente consegue, um dos pontos que fazem que a gente consiga entregar isso é justamente não ter sócio no empreendimento. Então, nós temos domínio total do processo, desde a concepção do projeto, em determinar todos os detalhes do projeto, em ter todos os detalhes de construção, fazer aquilo no tempo que nós acreditamos ser o ideal, né? Nós temos domínio completo do processo para que a gente consiga entregar a qualidade que a gente deseja entregar para o nosso cliente. Isso realmente faz muita diferença, né, Carlos? E falando de empreendimentos de vocês, além do Verdor que está nessa fase de lançamento, aliás, até voltando no Verdor agora, como que vai funcionar o processo de vendas? O cliente, o corretor que já tem um cliente interessado, já está podendo ir lá visitar, está fazendo passa, já está vendendo, como que está esse processo? Sim, nós já estamos vendendo, né? Nós já vendemos várias unidades e corretor que tiver interesse ou tiver um cliente para o nosso produto, eu peço para procurar o Rick, que é o nosso coordenador comercial, né? Que ele vai com o maior prazer atendê-los. Eu acho que grande parte dos corretores já o conhecem, né? Vai ter um prazer em atendê-los, né? E atender o seu cliente. O decorado já está aberto à visitação. Ele fica ao lado do Island, ali no Jardim América, né? Quem quiser procurar, ele está como stand Cerca Vaca Brava. E lá tanto tem o decorado Verdor quanto o decorado do Island, que vai ser entregue no primeiro semestre do ano que vem. Sim, era isso que eu ia falar, sobre o Island, inclusive. A Altimob já funcionou ali do lado do stand da Cerca, não exatamente do lado, mas na rua perpendicular ali. Tem aquela rua que sobe, que é que fica o stand, a primeira direita funcionava a Altimob ali também. E a gente viu tanto o Island, a fundação antes do lançamento, que é uma característica de vocês, a central de decorados ficar pronta ali também. O meeting foi lá, né, do Island, inclusive. Sim. E estamos vendo o Island praticamente pronto, né? A gente passa ali, a parte de obra já terminou, né? De subir mesmo as lajes. Tem alguma laje ainda para subir? Não. Acabou essa parte tem tempo. Né? Já acabou faz tempo. Nós estamos com o acabamento bastante avançado, o prédio está sendo pintado, né? Às vezes não está mais adiantado porque nós temos um rigor extremo na ordem das etapas de execução. Então, acho que são um dos segredos da obra ficar bem feita e não dá problema, né? Mas o prazo do Island é para final de abril do ano que vem. O prazo, sem contar os 180 dias, né? O prazo da obra é 30 de abril do ano que vem. Né? E ela já está naquele estágio, ou seja, tudo feito para que a gente entregue a obra no prazo prometido ao nosso cliente. E é uma excelente opção para quem está procurando um apartamento para o ano que vem, né? Quem não quer esperar muito um novo prédio e tudo mais, quem não quer comprar na planta, já quer comprar e morar logo a partir do ano que vem. Vamos lembrar as metragens? Quais são as metragens lá do Island? O Island tem apartamentos de 134, 122 e tem penthouse de 270 metros. Então são 3 metragens lá no... E nós temos unidades ainda das 3 metragens, né? Poucas de 134, algumas mais de 122 e ainda tem penthouse disponível. São 10 penthouses e ainda tem algumas disponíveis. Bacana. E outro lançamento que vocês fizeram esse ano foi o do Vivar, né? O Vivar foi no final do ano passado. E ele tem uma característica bem interessante, né? Ele foge um pouco do padrão que a Cerca costuma construir aqui, nos bairros mais centralizados, Bueno e tudo mais. Mas ele tem uma característica bem interessante, que vocês venderam mais de 100% do empreendimento. Como que é isso? Isso, assim, nós tínhamos uma área parecida já, uma área grande, e com
o Minha Casa Minha Vida, a retomada do plano do Minha Casa Minha Vida, nós enxergamos uma oportunidade de fazer esse empreendimento, né? Então, quando houve um anúncio do plano, nós rapidamente desenvolvemos esse projeto e lançamos ele em outubro do ano passado, ou seja, há um ano. Nossa leitura foi correta, então teve uma aceitação muito grande, né? Foi uma comercialização rápida. E esse empreendimento, ele tem um plano na Caixa que é o apoio à produção. Aquele que faz o financiamento agora, assim, a obra já tem 38% de evolução, mas os clientes já compravam e faziam o financiamento, né? Então, vários clientes compraram achando que conseguiriam fazer o financiamento e não conseguiram. Por isso que eu brinco, né? Lá nós temos 264 unidades. Nós já fizemos umas 285 vendas, mas aí esses clientes que, infelizmente, né, é uma pena, não conseguiram concluir o financiamento, acabaram destratando. E hoje a gente ainda tem algumas unidades e o caminho o cliente aprova já o financiamento e já faz o financiamento agora, no início. Né? No início teve a opção da pessoa fazer o financiamento só depois? Ela tinha essa possibilidade? Sim, nós lá temos dois planos. Nós temos o plano associativo e o plano do investidor. Sim. O plano do investidor, ele pede uma captação maior, né? Então tem um sinal maior, um fluxo maior, e o cliente pode financiar quando a obra ficar pronta. E nós temos o plano associativo que ele financia agora. Houve uma adesão bem maior ao plano associativo, né? E nós já fizemos o financiamento já feitos, assinados, registrados na Caixa de 50% do empreendimento, né? Então, eu acho que é um plano muito saudável, que funciona muito bem, né? E que o cliente já tem a garantia que vai dar certo, né? Como ele faz o financiamento agora, então ele já tem certeza que ele já conseguiu, já deu certo, o imóvel já é dele, ele vai pagar o financiamento da Caixa e vai ter seu imóvel próprio, né? Lá tem essa característica, o empreendimento está dentro do Minha Casa Minha Vida, então teve essa aderência muito grande, né? Eu falo, a pessoa que consegue se encaixar e comprar um imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida, tem que aproveitar essa oportunidade. Uma oportunidade realmente muito especial da pessoa conquistar o seu primeiro imóvel. E essa filosofia da Cerca de lançar um imóvel por ano, às vezes 2 ali, meio se a gente pegar 12, 15 meses, às vezes você vai ter 2 lançamentos. Isso vai se manter nesse momento de mercado, para sempre? É algo que vocês não pretendem mudar? Nós não pretendemos mudar, né? Eu acredito que a nossa empresa consegue entregar no padrão que a gente deseja um lançamento por ano. Então, o meu planejamento dos próximos anos é manter nossa indústria operando, entregando bem feito um projeto por ano. Então, eu já tenho a programação dos próximos 3 anos, cada prédio que eu vou lançar, um prédio por ano. Algo que eu penso, acho que nunca comentei contigo, é que uma crença forte que eu tenho é que crescer a incorporadora é muito mais fácil, é muito menos difícil crescer a incorporadora do que crescer a construtora. Então, algumas empresas acabam incorrendo em dificuldade quando crescem muito rápido a incorporadora em descompasso com a construtora. Eu não quero incorrer nesse erro, né? Então, eu quero manter nossa operação muito saudável, lançando e entregando muito bem, né, com excelência, um prédio por ano. Dá para a gente afirmar que o cliente que valoriza essa questão de você construir com o pé no chão, de ter a certeza de que o empreendimento vai ser entregue com qualidade. Acho que até a gente pode usar um termo que pode soar um pouco diferente do que eu gostaria, mas a Cerca pode, se eu estiver equivocado, você me corrige, a gente pode dizer que é uma consultora metódica, ela tem um método dela certinho, ela não abre mão desse método. O cliente que tem esse perfil se encaixa muito bem nesse perfil de vocês também, né? É verdade, assim, eu não acho, você caracterizou bem, né? Nós somos uma empresa com muito processo, empresa realmente muito organizada, auditada, certificada,
tem um sistema de gestão da qualidade implantado há 15 anos, desde o meu ingresso na empresa, que funciona, né? Ao lado da minha sala tem a minha gerente de qualidade. A pessoa mais próxima de mim na empresa é a minha gerente de qualidade. Tudo que a gente decide dentro da empresa, eu a chamo, ajusto o processo. Então, nós temos um método de trabalho, eu falo isso para todos, nós temos uma metodologia de trabalho muito organizada. E é isso mesmo. Então, quem valoriza uma empresa organizada, controlada, que eu garanto que vai entregar um produto de qualidade, realmente tem o perfil de comprar um empreendimento da Cerca. Eu vejo bem isso. Inclusive, a gente conversou sobre isso pessoalmente também. Eu vendi um Essência para um cliente bem especial e ele teve uma questão particular ali que foi em relação à vaga dele, né? E algo que me chama muita atenção, porque pós-obra, algum problema no imóvel, na vaga, todo mundo está sujeito a ter. A questão é como você resolve quando tem alguma pendência. E o meu cliente tinha comprado um apartamento que tinha acho que 2 vagas e uma das vagas dele estava um pouco menor do que o que aparecia na matrícula. A Cerca foi lá e trocou a vaga, entregou outra vaga para ele dentro da metragem que estava especificada na matrícula do imóvel. Que é uma vantagem que a Cerca tem também, né? Geralmente, por ter uma área maior, constrói sobrando vagas até para ter essa possibilidade, se for o caso. Mas falando de uma questão muito específica, o que eu quero dizer aqui de maneira geral é que problema toda construtora vai ter. A questão é como você lida com os problemas, né? Nós procuramos resolver tudo de uma forma extremamente correta e transparente. É um valor forte dentro da empresa, né? 44 anos de empresa, nós não temos passivo, né? A gente busca resolver nossos problemas de uma forma extremamente transparente, correta, a gente faz o esforço máximo para que isso aconteça, né? Mais uma vez, toda obra tem problema, né? Nós nos preocupamos muito em minimizar os problemas. Então, a gente pensa isso no projeto, para que isso não aconteça, e a gente monitora o que é possível para, caso aconteça, a gente dar a melhor tratativa possível, né? O painel de pós-obra está na minha tela todo dia. Eu sou muito preocupado com pós-obra. Se eu enxergo algum problema acontecendo, eu já penso o que eu posso fazer no próximo prédio para que isso não se repita, né? Isso desde do projeto, na escolha do terreno, no projeto, na execução. Eu tenho muita preocupação com isso, porque um dos conceitos que eu levo comigo, Felipe, é que um aspecto fundamental de qualidade é não dar problema, né? A pessoa já tem uma vida tão corrida, tão atribulada, já tem seus próprios problemas com o seu trabalho, com a sua família. Chegar em casa, o que ele quer é descanso. Ele não quer chegar em casa e conviver com o problema do seu apartamento ou com o seu vizinho, né? Então, acho que o cliente fica bastante satisfeito quando ele percebe que tem pouco problema e, se porventura isso acontece, há uma solução ágil por parte da empresa. Sem dúvida. A forma que a empresa age é essencial. E para nós, corretores que estamos ali na ponta de lá, né, atendendo o cliente, quando você tem essa segurança por parte da construtora, faz total diferença, né? Porque você pode estar vendendo algo que às vezes a construtora não vai dar aquele mesmo retorno, aquele mesmo atendimento, e isso sobra para você, corretor, às vezes. Por mais que não seja você o responsável pela execução da obra, mas foi você quem vendeu aquilo ali para ele. Então, quando a gente tem uma construtora que tem essa preocupação, fica muito mais tranquilo, né? De saber, não, que se tiver algum pós-obra, o atendimento é diferente mesmo. É uma marca bem legal da Cerca. A gente tem um quadro aqui na Ultimob, você já assistiu algumas entrevistas, né? Você estava me falando sobre isso, inclusive o Marcelo Moreira da CMO esteve aqui, e uma das perguntas que eu faço, e eu vou fazer para você também, se você quiser responder que é ele também, não tem problema não, a gente faz essa marmelada aqui, mas quando eu perguntei um concorrente que você admira no mercado imobiliário, ele falou a Cerca. E eu queria te perguntar aqui, são 3 perguntas, já vou começar por essa, um concorrente que você admira no mercado imobiliário.
Ó, você já até adiantou, né? Parece marmelada, mas na verdade é bem verdade isso, né? Eu admiro a CMO. Eu admiro vários aspectos de várias empresas, né? Eu acho complicado, às vezes, você admirar uma empresa como um todo, às vezes, né? Eu admiro o marketing da empresa, de uma empresa, às vezes eu admiro a engenharia de outra, né? Mas a CMO é uma empresa que eu admiro ela de uma forma bem ampla, porque eu conheço profundamente eles, né? O Marcelo vamos falar assim, meu melhor amigo, né? Ele é padrinho do meu filho, então eu conheço eles profundamente, eu sei como a seriedade com que eles trabalham, a competência deles. O Moacir é um engenheiro de primeiríssima linha, né? Então eles têm um belíssimo professor em casa. Ele, tanto o Marcelo como o Marco Aurélio, são muito bem formados, são muito competentes naquilo que fazem. Então a CMO é uma empresa extremamente organizada e competente naquilo que se propõe a fazer. É uma empresa que realmente eu admiro. Eu também tenho vários outros amigos no mercado, né? Eu sou muito amigo do João Gabriel e do Vitor da City. Eu admiro a forma como que eles são, vamos falar, inovadores, arrojados, né? Diferente do nosso perfil, né? Então, assim, nós não somos arrojados. Uhum. Eles são muito arrojados. Então, esse é um aspecto que eu admiro eles. Eu olho para eles, nossa, que bacana que eles têm essa coragem, né, de empreender, empreendimentos diferentes, né, inovadores. Agora, o Dedé, lá da Oliveira Melo também, meu contemporâneo, nós estudamos junto lá em São Paulo, assim, faculdades diferentes, mas nós convivemos em um determinado período, ele é muito meu amigo. Eu admiro também a firmeza que ele tem naquele propósito. Ele, olha, Oliveira Melo agora vai ser a melhor empresa de alto padrão. Então, assim, ele tem essa firmeza, uma empresa que constrói muito bem também. Então, assim, eu admiro vários aspectos de várias empresas e tento, em características de cada uma, me espelhar para conseguir fazer a cerca cada vez uma empresa melhor. Bacana, boa resposta. E qual que é o efeito colateral hoje de ser CEO de uma construtora, incorporadora, ter essa rotina que você tem de trabalho? Qual que é a parte difícil de lidar? Assim, não digo exatamente difícil, mas eu falo que ser CEO de uma empresa especialmente familiar traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu hoje tenho clareza absoluta da responsabilidade que eu tenho perante a minha família e perante todos os nossos colaboradores. Eu sei que todos depositam em mim a esperança de continuar prosperando a empresa, né? Continuar crescendo a empresa com segurança, com o pé no chão, continuar fazendo ela ser cada vez melhor, para oportunizar os colaboradores um crescimento profissional, para oportunizar a família que muitos dependem desse negócio. Então, a minha responsabilidade é muito grande de empregar todo o meu esforço e toda a minha competência para atender a expectativa de todo mundo que, de alguma forma, depende da empresa. E qual foi a maior conquista que o mercado imobiliário te possibilitou? Olha, Felipe, é uma continuação da resposta anterior, sabe? Eu acho que é o reconhecimento de um trabalho bem feito, né? Eu falo que ser segunda geração de uma empresa, ele tem seus desafios, né? Acho que muitos pensam assim, é mais fácil, porque a coisa já estava ali. De fato, tem que haver um reconhecimento que é uma oportunidade, né? Muitos não tiveram essa oportunidade. Então, eu, sinceramente, não acho isso demérito nenhum. Eu falo, nossa, eu tive a oportunidade, fui atrás da melhor formação possível, né? Então, eu fui buscar a melhor formação, fui fazer um melhor MBA, fui fazer a melhor capacitação possível para conseguir entregar a expectativa que todos ali queriam. E depois de 15, 16 anos que eu estou lá na empresa,
ter o reconhecimento que o trabalho está sendo bem feito, né? Uhum. Eu enxergo isso como uma corrida de bastão, né? Primeiro, meu pai e meu tio fundaram a empresa, saíram do nada, a empresa cresceu muito pequena, fizeram a parte dele, agora passaram para mim e eu tenho que corresponder, né? Então, eu tenho feito de tudo para entregar o bastão para a próxima geração, uma empresa melhor, mais profissional, mais desenvolvida. E eu acredito que nós estamos conseguindo fazer isso lá na empresa, sabe? Eu estou conseguindo dar a minha parcela de contribuição, a empresa está melhorando e esse reconhecimento é a parte mais bacana, né, que esse mercado, vamos falar assim, me oportunizou. Muito bom. Seu orgulho da família, né? Ah! Você não quis falar com essas palavras não, mas é fazer algo que dá orgulho mesmo para pessoas que são importantes para você, né? Com certeza, assim, acho que todo mundo tem isso, né, esse orgulho. E para mim, esse é o reconhecimento importante. Sim. Você sabe, eu já comentei com você, eu não tenho nem rede social, né? Então, eu não tenho Instagram, eu não tenho rede social, eu não tenho, não gosto de exposição. Para mim, realmente, o meu compromisso é fazer o meu melhor trabalho, desenvolver a empresa, para que seja o melhor tanto para minha família grande, quanto para minha família pequena, né? Uhum. Que hoje é meu maior motivador, que é minha esposa e meus 3 filhos. Muito bom. Carlos, fico muito feliz com a sua presença aqui e poder contar um pouco mais sobre a Serca para o nosso mercado aqui que acompanha essas entrevistas especiais. Queria desejar muito sucesso para o Verdô, já estão vendendo, já estão tendo resultado. Tem todos esses diferenciais que a gente citou aqui na entrevista, tenho certeza que vai entregar muita qualidade mesmo para quem escolheu o Verdô como um lar. E desejar cada vez mais sucesso, mais crescimento para a Serca, no seu jeito, sem fugir as raízes, né? Sem sair do que é o tradicional para vocês. E continue sempre contando com a Ultimob. Obrigado, Felipe. Para mim é um prazer muito grande compartilhar um pouco da história da empresa, né? Para quem ainda não nos conhecia, apesar dessa longa história, é um prazer muito grande. Espero estar aqui outras vezes e com certeza fazer de tudo para a Serca continuar melhorando e conseguindo continuar produzindo excelentes produtos aí para o nosso mercado. Valeu. A gente volta em breve com mais uma entrevista especial.